Vamos lá. É, vou começar sempre. As pessoas vão chegando, né? Então, para quem não me conhece, eu vou falar bem rapidinho aí um pouquinho de mim. Ah, eu sou a Ana Holanda e eu trabalho com escrita aí há, há 30 e pouco mais de 30 anos. Eu desenvolvi aí uma metodologia chamada escrita afetuosa, que tem a ver com com a escrita como uma ponte, né? Como uma ponte, com o outro, uma escrita que é conversa, uma escrita em que a gente primeiro se reencontra para depois encontrar o outro. E a partir daí, né, a minha formação é em jornalismo, mas muita gente me conhece porque eu fui durante 10 anos editora-chefe da revista Vida Simples, não estou mais lá, acho que já vai fazer uns 5 anos, e nem sei, eu vou me perdendo tanto, eu fico completamente abismada quando eu me dou conta de que a pandemia foi em 2020, que esse ano já são 6 anos, eu falo assim. Nossa, para mim foi tipo ontem, né? Então, eu fico muito passada com esse tipo de informação. E aí eu me perco um pouco de há quantos anos eu já não estou mais fazendo isso, tal. E a escrita afetuosa mudou muito o meu caminho, né? No sentido de que cada vez mais eu fui deixando a jornalista e de trabalhar com o jornalismo, e cada vez mais eu fui me tornando algo que eu gosto muito de ser hoje, que é professora. Então, eu sou professora, eu dou vários cursos, né? Algumas de vocês que eu estou vendo aqui já fizeram alguns cursos comigo. Eu dou curso para pessoas, dou cursos para empresas, treinamentos, desenvolvo projetos, sempre focado com uma comunicação mais humanizada, mais sensível, né? E em que, em que conta histórias, né? Que é algo que é atrativo, né, para o outro, que seja alguma coisa é, que seja interessante de ler, tal. E sou escritora, já tenho 3 livros lançados. Acho que quem me acompanha pelas redes e quem acompanha minha newsletter sabe que o meu quarto livro foi para gráfica e tá saindo aí do forno, né? É um livro que é focado. O problema não é o leitor, é o texto. E ele é a partir de experiências vividas dentro das empresas e dando cursos também para pequenas empreendedoras. Na verdade, é um livro em que eu quis mostrar como é possível a gente ter uma comunicação mais humana, mais sensível, né? Em que exista conversa, que exista encontro nesse ambiente chamado trabalho, né? E tudo a partir não existe ali uma eu acho que, é tudo experiência vivida de fato, né? E é o meu quarto livro. E eu tenho, que tem muito a ver com esse encontro que a gente vai traçar hoje, é com a minha comunidade de escrita. Eu tenho uma comunidade de escrita que também tem gente que eu estou vendo aqui que já fez parte dessa comunidade, algumas que estão hoje na comunidade. E na comunidade da escrita, a comunidade da escrita é um. Hoje tem só mulheres, né? Não foi uma coisa que eu planejei, mas a verdade é que as mulheres, elas são a maior parte, elas são uma presença, quando não é 100%, é 90% dos cursos que eu dou. Hoje eu só tenho mulheres na minha comunidade, de escrita. E como que funciona a comunidade? A comunidade já está fazendo 6 anos que eu tenho essa comunidade, e ela é uma comunidade em que
a ideia é as pessoas se manterem escrevendo e crescerem, indo amadurecendo e amadurecerem como escritoras mesmo, né? E todo mês tem um tema, né? Tem um tema. E no mês passado, o tema foi o feminino na escrita. E aconteceu uma coisa que me marcou muito nesse o feminino na escrita, porque foi bem desafiador ali, né? Mônica, venha para a comunidade, é um espaço incrível. Se você quiser saber, tem gente aqui que é da comunidade, pode te contar, ou que já fez parte. E é, por mais desafiador que fosse, e por mais que são sempre 3 a 4 exercícios por mês, né, que são textos que elas fazem, eu leio os textos e depois a gente tem um encontro no início do mês, que eu falo sobre aquele tema, e um encontro no final do mês, em que eu um encontro no final do mês em que eu leio os textos que elas escreveram, né? E a gente tem um encontro de análise desses textos. Eu vou falando sobre esses textos, né? E nesse mês do feminino na escrita aconteceu uma coisa muito interessante, porque por mais que os exercícios eles trouxessem temáticas diferentes a partir do feminino na escrita, e por mais que lá a gente trabalhe muito a voz, e é muito interessante como sempre existem os textos, é muito interessante ver como a partir de um tema existem histórias as pessoas vão por caminhos tão diversos, né? E o que aconteceu foi que nesse mês surgiram as histórias de alguma forma elas tinham pontos em comum, né? Eram sempre histórias em que falava de, de certa forma de lugares muito conhecidos por muitas mulheres, né? É, uma vida às vezes que que viveu limitações, que viveu às vezes teve que habitar espaços estreitos. E isso me fez perceber que a questão da presença na mulher da escrita e a mulher, a escrita feminina, ela não necessariamente tem a ver só com você ser mulher, né? O que eu chamo de o feminino na escrita, que é o que eu vou, que inclusive é um dos pontos que eu vou trazer aqui, é sobre a gente aprender, a gente escrever a partir de lugares. O feminino na escrita está ligado a vivências em que a gente ocupa espaços estreitos. E ocupar espaços estreitos não necessariamente é apenas sobre ser mulher, porque eu comecei a perceber que existiam muitos pontos comuns também em livros de mulheres trans, por exemplo, ou em livros de não só de mulheres trans, mas de homossexuais, então de homens gays. E aí eu percebi que o feminino na escrita é sobre a gente escrever a partir desse espaço estreito, quando a gente está ocupando um espaço em que a gente está se sentindo, em que a gente é muito pequeno porque a gente né? É basicamente isso. Então, é uma temática que eu estou ficando cada vez mais apaixonada e eu achei que valeria muito a pena fazer uma aula sobre isso e eu adorei. Assim, foi uma aula que eu preparei com que eu preparei com muito carinho, digamos assim. Então, vou começar aqui, né? Primeiro, acho que eu nem falei, porque eu já comecei começando, mas eu quero que todo mundo se sinta aqui, que vocês se sintam muito bem-vindas, tá bom? Porque é, se a gente tivesse. Em geral, eu sempre peço para que as pessoas se apresentem. Se vocês quiserem compartilhar isso no chat, falarem um pouco da onde vocês são, né?
Ou quem quiser falar um pouquinho de si também, se apresentar um pouquinho, fica super à vontade, tá? Acho que pode ser bem legal. E aí, eu vou começar falando desse feminino na escrita. Eu já falei de quem sou eu, e é, isso não começou agora. Isso começou há alguns anos atrás, né? Acho que há mais ou menos uns 5 anos. Como que foi? Eu me dei conta que quando as pessoas de verdade me pediam quais eram os livros que eram referência para mim na escrita, eu comecei a perceber que os livros que eram referências para mim na escrita eram livros escritos por homens. Então, por exemplo, uma grande referência para mim, um livro que me marcou muito foi Cem Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. Mas mesmo assim, eu também citava Saramago, Miyakoto, Machado de Assis. E eu comecei a me dar conta de que eu não tinha, né, não vinha rápido e fácil na minha cabeça mulheres. Isso me incomodou. Eu também entendo que isso não, provavelmente não é uma coisa apenas minha, que quando a gente não para pensar nisso, talvez a gente de fato entre nesse lugar, porque a gente, isso é uma construção, né? Quando eu lembro da minha formação, né, a minha formação em literatura, na época em que eu estava na escola, a gente lia basicamente homens, né? Homens. E isso é uma história muito antiga, né? Dos homens serem aqueles que escrevem os livros, né? Como vocês vão ver aqui, não era muito comum. As mulheres, elas começaram. A história das mulheres na escrita, ela é relativamente recente, né? E aí eu resolvi que, sabe aquele momento que você fala assim, gente, como assim? As mulheres são a maior parte, né? Nos meus cursos, muitas mulheres, as mulheres escrevendo, eu escrevendo, e aí, né? Eu preciso ler mais mulheres. E aí eu me propus a passar um ano em que eu leria apenas mulheres, apenas escritoras. Foi muito interessante porque eu chegava a comprar livros de homens, mas eles ficavam guardados em algum canto para eu ler depois que aquele ano acabasse, né? Eu lembro que foi a época que estava todo mundo falando de Torto Arado, e eu não li Torto Arado na época do Burburinho, porque era o ano que eu estava lendo só mulher, eu não podia ler Torto Arado, né? E aí, eu li só mulheres, 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 mulheres. E eu percebi algo. Aquilo me marcou. Eu posso dizer que aquilo me marcou tanto que é muito legal, porque hoje, se você me perguntar sobre mulheres escritoras, eu facilmente vou falar várias mulheres que me tocam, livros, escritoras que eu acabo lendo muito mais mulheres do que homens, não propositalmente, mas porque eu descobri uma coisa muito legal nesse caminho. Eu descobri que é uma literatura que conversa mais comigo. E aí vem o ponto crucial de toda a questão que a gente vai trabalhar. Como que é essa diferença, a busca por essa diferença entre que a gente fala de uma literatura feminina e de uma literatura masculina, né, de mulheres para homens, a gente não tem que falar isso com muito cuidado para a gente não cair é, num lugar cheio de clichê, num lugar cheio de estereótipos, né? E mesmo dentro, quando a gente fala dessa literatura feminina, a gente também ainda tem que falar da literatura feminina branca e da literatura feminina negra, porque também existe uma diferença. As primeiras mulheres a escrever que foram para a escrita foram mulheres brancas, né? E quando a gente olha para a literatura escrita por mulheres negras, por mulheres pretas, aí também já é um outro universo dentro desse universo dessa literatura feminina.
O que eu não gosto é da gente falar é uma literatura mais que pode ser mais sensível, mais eu acho que, que mais sensível e talvez que elas busquem temas que levem a isso, e eu acho que isso não é verdade. Eu acho que tem muitas mulheres que falam sobre temas duros, difíceis, inclusive quando elas contam sobre, quando elas falam sobre esse universo feminino, né? E que não necessariamente é fácil, né, de ser trazido. E eu já cheguei a ler livros que trazem a mesma temática, escrito por uma mulher e escrito por um homem. Não sei se já foi coincidência. Teve uma época que eu estava meio fissurada pela escrita de livros de escritoras portuguesas, que é muito interessante. Não sei se vocês já experimentaram, mas eles não traduzem para o português brasileiro. Ele vem no português de Portugal, né? Então tem uma diferença de palavras, tem pequenas diferenças, né? Que se tornam, que são meio chatas no começo, difíceis. Por exemplo, eu não entendia por que que eu não conseguia seguir com a leitura de uma escritora que eu gosto muito, que é a Isabela Figueiredo. Eu tentei ler um livro dela chamado A Gorda 3 vezes. Só na terceira vez que eu consegui. E na terceira vez que eu fui, que eu segui em frente com o livro, eu fiquei completamente apaixonada pelo livro e completamente apaixonada pela Isabela Figueiredo. E ela tem um livro em que ela fala sobre a infância dela, que foi vivida em Moçambique. E E ela fala sobre esse momento em que Moçambique, ele está vivendo ali a independência, né? Que Moçambique demorou muito tempo para não ser mais colônia de Portugal. E ela conta essa história a partir do olhar dela. Na verdade, a história é toda construída a partir da relação com o pai dela. E ela, que tem um livro com essa mesma temática da libertação, da independência de Moçambique, um livro do Miyakoto, né? E ele também viveu isso, né? E nessa mesma época que a Isabela, e é muito interessante para onde o olhar vai, né? Tem uma ativista africana que ela fala isso, né? Que é que às vezes a gente tem que prestar atenção para onde o nosso olhar vai. E para onde o nosso olhar vai? Para onde o teu olhar vai? Quando você anda na rua, para onde o teu olhar vai? O que que te chama a atenção? Onde o teu olhar para, né? É interessante porque ela fala assim: o meu olhar sempre vai, quando ela visita cidades diferentes, para o que que tem embaixo das marquises, né? Tem pessoas que não têm, tipo sem teto, pessoas pobres, miseráveis ali, né? Morando ali embaixo. São crianças, são adultos. O olho dela vai para isso, né? Ela estava falando. Então, se a gente for olhar para onde vai o, o olhar da Isabela Figueiredo e para onde vai, como ela trabalha essa questão e para onde vai o do Miyakoto. Miyakoto, os dois têm livros muito sensíveis, mas os dois são diferentes, mas eles são diferentes, né? E eu acho que é muitas vezes nessa diferença, que é uma diferença dessa nossa Constituição, que eu acho que existe de fato essa diferença, existe uma diferença dessa literatura escrita por mulheres, ah, do feminino na escrita e na literatura escrita por homens. Isso não é o julgamento do que é o melhor, do que um é um melhor que o outro, porque não é sobre isso, mas é eu acho que é importante a gente olhar para isso, porque isso ajuda também a gente entender mais como a escrita acontece para a gente, né? Então, quando eu comecei a ler quando eu comecei a ler apenas mulheres, propositalmente, eu descobri uma literatura que conversa comigo, narrativas que causam
que causam, né, causavam naquela época que eu estava lendo, um manancial de emoções. E ora me provocavam choro, ora raiva. Mas acima de tudo, sempre me trouxe algo que vibrava internamente. Mesmo quando o enredo não me agrada, até hoje assim, mesmo quando o enredo não me agrada, e mesmo quando são histórias muito difíceis, ainda assim eu sinto que é algo vibrante, tem algo vibrante ali que me atrai. É, e eu tô lendo agora, que eu até trouxe, que é, assim, às vezes eu começo a me apaixonar muito por uma escritora quando eu tô lendo um livro dessa pessoa que me encanta, né? Eu nunca tinha lido a escritora americana Toni Morrison. E eu tô lendo é, Olhos Mais Azuis. E é uma história muito dura, muito difícil, mas ao mesmo tempo muito bonita. A maneira como ela escreve é muito bonito. Então, é assim, como é que você constrói uma narrativa tão dolorosa e tão difícil e ao mesmo tempo tão bonita? Eu acho que as mulheres conseguem muitas vezes. Tem homens que fazem isso, mas eu acho que tem alguma coisa que eu olho e, e percebo que vem de um outro lugar. E aqui eu trago o livro do Edouard Louis, o escritor francês, Lutas e Metamorfoses de uma Mulher. O Edouard Louis é conhecidamente gay, homossexual. Ele tem dois livros em que ele trabalha a questão da mãe dele. Lutas e Metamorfoses de uma Mulher é o primeiro e Monique se Liberta é o segundo. Monique se liberta. Tem momentos no livro em que ele se emociona muito falando dessa descoberta da liberdade da mãe, né? Lutas e metamorfoses de uma mulher, né? Nele, o escritor francês, assumidamente homossexual, conta a história de sua mãe, a mãe que carrega dois casamentos infelizes, cuja rotina se resume a tirar e colocar a mesa para as refeições, a abrir e fechar as cortinas, como ele escreve. É um trecho bonito esse, né, quando ele vai falando que a mãe, né, a rotina da mãe era essa, né, abrir e fechar as cortinas, tirar e colocar a mesa. Uma mulher que era dona de casa, que não era nem nada valorizada por isso, muito pelo contrário, eles eram uma família muito pobre. Ela, o pai, né, dele, o marido, era um homem muito machista e que humilhava ela quase que o tempo todo, né? A mãe que era declaradamente infeliz e um dia decide dar um ponto final naquilo que parecia ser seu destino de mulher pobre, sem estudos, mãe de cinco filhos. Ela se separa do pai de Luiz, liga para o filho e diz, animada igual a uma adolescente: Pronto, eu consegui. A partir deste ponto, ela literalmente se liberta e, em um encontro de mãe e filha em Paris, lhe diz algo novo. Porque ele nunca tinha ouvido a mãe dele falar essa frase: Estou feliz. E tem um trecho que ele conta uma coisa super interessante, que é como ela, ela, essa liberdade ela encontra quando ela consegue finalmente ser mulher, né? Então ele fala assim, para algumas pessoas a identidade feminina é claramente opressiva, né? Porque a mãe dele vai encontrando essa liberdade no fato dela conseguir se maquiar, por exemplo, né? Ir numa loja para maquiagem, se maquiar. Para ela, tornar-se mulher foi uma conquista, que era uma coisa que ela nunca tinha feito. Que é uma coisa que eu vi de muito interessante, depois que eu passei esse um ano lendo apenas mulheres, eu comecei a perceber que é isso, que os livros que mais me encantavam eram livros escritos por mulheres e livros é, escritos por gays, por trans, né? Como o Edward Louis, que são livros que me tocam muito, é, como
outra que eu vou trazer aqui já já, a Alana Portero, que tem um livro muito bonito chamado Mau Hábito, que fala sobre um garoto que não se encontrava naquele no em si, né? Um menino que tinha muita é, que não tinha uma aceitação de quem ele era, né? Depois na história vai vendo até que ele assume, né? Que é, no caso como travesti. E o livro ah, O Parque das Irmãs Magníficas, né? Que também foi escrito por uma Camila Sola, também uma mulher trans. E aí foi, né, a partir desses lugares que eu cheguei, né? Gente, isso aqui não é nenhuma tese, tá? De mestrado ou doutorado. Tudo que eu tô trazendo para vocês, eu tô compartilhando com vocês o meu olhar, tá bom? Então, assim, para mim, o que que isso mostrou? Que o feminino na literatura não é apenas sobre ser mulher, mas sobre ser alguém moldada para caber em espaços estreitos. Só que todas nós, em algum momento, percebemos que este é um lugar sufocante. Nem todas conseguem sair dele, mas todas sentem o peso de estar ali, todas, de alguma forma. E isso tem uma consequência que eu vou falar aí relacionado à escrita, né? Mas antes, eu queria mostrar essa fala da escritora americana Toni Morrison, que eu falei que agora é a minha nova paixão, né? Por mais que ela seja uma autora já antiga, consagrada, ela já faleceu. É, quando ela fala aqui sobre as motivações que a levaram a escrever. No caso da Toni Morrison, tem dois lugares que se encontram, que é esse que eu estava falando para vocês. É o lugar de ser mulher e é o fato de ser uma mulher negra. Nessa pesquisa que eu fiz, inclusive com a Toni Morrison, eu encontrei uma entrevista dela, de um lançamento do livro dela, de um determinado livro dela. Era uma entrevista que deve ter acontecido pelas roupas que as pessoas estavam usando nos anos 70. E ela estava sendo entrevistada por uma mulher. Em determinado ponto da entrevista, essa repórter, essa apresentadora, vira para ela e fala assim: fala que nos livros dela os personagens são predominantemente negros, né? E que ela nunca traz brancos na literatura dela. E ela insistiu em uma, duas. Na terceira pergunta, quando ela insiste do tipo, é, quando que ela vai trazer personagens brancos na literatura dela, a Toni Morrison virou para entrevistadora e falou assim: Você consegue perceber como essa pergunta sua é racista? Porque é do tipo, tá tudo bem, né? A literatura de escritores brancos só trazer gente branca e nunca trazer. Ninguém questiona isso quando você vai trazer negros na sua literatura. Isso acontece até hoje, né? Mas ela não podia trazer só negros, ela tinha que trazer algum branco na literatura dela. Enfim, isso é só um parênteses aqui, porque eu fiquei vendo muita coisa dela para montar essa aula, e aí eu encontrei essa entrevista que eu achei que tinha muito a ver com o que a gente está falando aqui agora, né? I know how to write forever. I don't think I could have happily stayed here in the world if I did not have a way of thinking about it, which is what writing is for me. It's control. Nobody tells me what to do. It's mine, it's free, and it's a it's a way of thinking. It's pure knowledge. This would be like game. Hmm? Ready? We're rolling. God help the child. It's not my fault.
So you can't blame me. I didn't do it, and I have no idea how it happened. It didn't take more than an hour after they pulled her out from between my legs to realize something was wrong. Really wrong. She was so black, she scared me. Yeah, I wanted to focus in this book about the confusion there is about race. This girl is abused by her mother because she's born really black. So I wanted her journey to be about becoming a three-dimensional human being. I didn't discover why I wrote until later. I came at it as not a writer but a reader, and such a story didn't exist. Every little homely black girl was a joke or didn't exist in literature, and I was eager to read about a story where racism really hurts and can destroy you. I told her to call me Sweetness instead of mother or mama. It was safer. Being that black and having what I think are two thick lips, calling me mama would confuse people. I even thought of giving her away to an orphanage someplace. And I was scared to be one of those mothers who put their babies on church steps. What I've learned to do and what I really feel proud about is being able to say more with less. Let the reader enter with his or her own imagination, and that makes us co-conspirators, as it were, together, the reader and me. Simply dumbstruck by her beauty, Booker stared open-mouthed at a young blue-black woman standing at the curb laughing, her hair like a million black butterflies asleep on her head. He put the trumpet to his lips. What emerged was music he had never played before. Low, muted notes held long, too long, as the strains floated through drops of rain. É claro que como eu tô apaixonada pelo livro, tô lendo esse livro O Olho Mais Azul, e tô muito encantada, né? É, e tem uma coisa que eu vou falar aqui, né, que é super importante, porque muitas vezes a gente pensa nisso quando a gente está lendo um livro e a gente está muito encantado por aquilo, a gente tem essa sensação, tipo, caramba, eu tô muito que livro, que livro, que livro. Quando a gente quer crescer na escrita, uma coisa super importante da gente fazer, que em geral a gente não faz. Em geral, quando a gente está lendo um livro, a gente grifa frases bonitas que a gente gosta, que impactaram a gente. Eu faço isso também, né? Mas eu aprendi com o tempo que quando a gente quer entender mais sobre a escrita, e aí isso vale muito também para escrita, para qualquer escrita, na verdade, né? É a gente olhar para aquilo e pensar, o que está me encantando tanto aqui? É a estrutura? É como ela é a maneira como ela descreveu a cena? É a linguagem? É a maneira como usa a palavra? O que foi tão encantador para mim, né? Isso é muito importante, não para que a gente copie o jeito de escrever de um ou de outro, mas porque quando a gente entende, é como se a gente descobrisse um novo caminho.
Quando a gente descobre um novo caminho, você pode percorrer este caminho a partir da sua voz, a partir da sua maneira de escrever, né? Então, por exemplo, nesse livro O Olho Mais Azul, da Toni Morrison, ela descreve, ela tem um trabalho de descrição, em que muitas vezes ela não precisa falar qual é o sentimento, né, que tá, o ela não precisa falar, aquele era um lar opressivo. Ela conta, a maneira como ela escreve, ela vai contando da menina que era negra e muito feia, e isso é colocado no livro, assim, a mãe era muito feia, o pai era muito feio, ela era muito feia, que aí é uma questão, tipo, será que ela era muito feia mesmo? Ou era como se enxergava a, que- os negros naquela época, né? Que tá falando mais ou menos aí de é, o livro deve se passar mais ou menos ali, acho que talvez anos 60. E, e ela traz uma cena em que ela conta o quanto a mãe buscava por momentos de embate com o marido, né, com o pai. Eles dormiam todos no mesmo lugar, né, no mesmo cômodo. Então, o pai ainda estava dormindo, tinha chegado bêbado, e ela dizia que ela sentia o cheiro do uísque do pai. Ela estava deitada, o irmão estava deitado e a mãe tinha se levantado. E aí a mãe ia constantemente ali para provocar o pai que precisava pegar carvão para aquecer a casa, e em um determinado momento eles começam a se bater, a se xingar, a se estapear, ele soca a mãe, enfim, vai descrevendo ali a cena. E a reação da menina, ela fala que ela começou a desenvolver uma capacidade muito grande de não sentir o próprio corpo, que era a forma dela sumir. E aí vai descrevendo como ela conseguia parar de sentir o estômago, sentir as pernas, sentir as mãos, mas a única parte do corpo em que ela não conseguia parar de sentir eram os olhos. E cara, quando eu terminei de ler isso, eu fiquei, nossa, que coisa linda! E aí eu falei, o que que é tão lindo aqui? É tão lindo como ela está descrevendo o medo através da reação do corpo, né? Que não era também uma reação óbvia. Então, é muito importante que a gente olhe para o que a gente ficou tão encantada quando leu, né? E aí, talvez o medo relacionado à escrita, que tanta gente carrega, esteja no fato dela conter a chave que abre a porta das prisões imaginárias e reais, né? E que no caso quando a gente está falando da mulher, ela é muito mais intensa, né? Eu posso escrever, você, todas nós. Minha escrita nasce do meu coração, do meu coração, do meu amor, da minha dor. Existe uma literatura bonita aí, por mais que muita gente imponha um valor menor à autoficção, tudo que nos revela sempre será colocado em um lugar de menor valia. E aí tem essa fala, vou trazer duas falas da Rosa Monteiro, né? Uma aqui, a história das mulheres e a história do silêncio. Eu quero que vocês percebam como tudo isso vai para esse lugar que também é uma construção, que foi que vem que tem a ver com a nossa história, com a nossa sociedade, com a nossa cultura, e qual é a importância que tem quando as mulheres começam a escrever, a importância que também teve isso para, digamos, para a nossa evolução como uma voz importante, né? Então, quando a gente lê uma escrita, quando a gente lê um livro escrito por mulher, o que a gente tem que entender é que existe todo um momento, um cenário que existiu para a gente chegar naquele lugar.
Então, que a nossa escrita ela nunca é apenas quando a gente escreve, a gente carrega tudo isso, né? Então, a história da. E a gente carrega, não é só, o que eu tô querendo dizer, é que isso não é só simbólico, né? Isso é. Isso acontece na própria narrativa, né? A história das mulheres é a história do silêncio, mas também é a história de uma resistência obstinada e invisível. Não existe uma escrita feminina. O que existe é uma visão feminina do mundo, uma perspectiva que nasce da nossa experiência de ser mulher. E isso é super importante, porque e como que é a visão, né? Como que é a sua visão do mundo, a sua perspectiva que nasce da sua experiência de ser mulher? Porque isso é muito importante para você entender a tua escrita, né? E para você entender a escrita de tantas mulheres escritoras, né? É a história de todas nós, né? A história tem uma. Eu vou trazer também. Eu fico tão animada com esse assunto que eu vou contando coisas que estão aqui na apresentação, que é também é que é um trecho de um livro da Virginia Woolf que ela fala sobre isso. Mas deixa eu parar de me animar tanto e mostrar para vocês a ordem que eu construí. Eu vou mostrar agora um vídeo muito bonito que é para mostrar, ele não é sobre escrita, mas ele é esse marco de que a história de uma é a história de todas, e de novo, não é só sobre ideologia, né? Não é só sobre. O que eu quero dizer, o que eu quero que é importante que a gente entenda que quando a gente lê mulheres e quando a gente escreve como mulher, a gente tá a maneira como a gente olha para o mundo, as narrativas que a gente escolhe, as histórias que a gente escolhe contar, a maneira como a gente constrói os diálogos tem a ver com a gente, mas também tem a ver com o todo. Então, a história de todas nós. Meu nome é Guimar Sardes da Silva. Elza Gomes Cordeiro. Eu sou cacique da aldeia Curipi. Eu nasci aí no fim da vila, onde o papai morava com a minha mãe. E nasci e me criei aqui na comunidade do Curiaú. Eu comecei esse trabalho de partejar com a minha avó. Porque isso foi um dom que Deus me deu. Quando a Ave Maria Cláudia, eu acho que eu peguei mais de 100 crianças ali. As crianças que a gente pega, faz o parto, chama madrinha. A parteira, ela é a primeira pessoa a saber se a grávida está grávida ou não. Ela que é agricultora, faz roça, faz farinha, colhe os produtos, vem para a feira vender. Eu faço remédio tanto para a mulher que vai parir, para a mulher que já pariu. No momento que ela está com dor, se você passar o sabão na barriga dela, dentro de poucos minutos ela já está grande bebê. Eu cuidava da mulher até 8 dias, lavando roupa para ela. Era. Eu não cobro. Nunca cobrei nenhum parto. Durante fazer parto, nunca cobrei de ninguém. As distâncias são muito grandes. Quem está no meio da floresta, no campo, na margem de rio, nas reservas indígenas, nas áreas quilombolas, não tem acesso à saúde pública oficial, eu digo assim. Você não, minha filha. Tendo coragem tem tudo. Que Deus está com ele. E aí cheguei, né, no que eu queria me adiantar. A Virginia Woolf e a evolução das mulheres na literatura. Tem um livro, eu tô também, já falei ele no meu Instagram, eu tava falando dele nos stories, que é esse livro aqui, que eu comecei a ler
ele não. Ler, é estranho falar, né? Mas eu comecei a ouvir no audiobook. Tô quase terminando no audiobook, mas eu comprei o livro porque, como vocês podem ver, eu tô marcando ele porque tem vários trechos que mexeram muito comigo. E ele é muito bacana para quem quiser entender mais, né? Um Teto Todo Seu, da Virginia Woolf, porque ele nasceu a partir de é, eu ia falar discurso, mas não é discurso o termo certo. Ele nasce ensaios. Ele é baseado em ensaios dela sobre as mulheres na literatura. E aí eles quebraram em vários trechos, ficou bem legal, né? E tem isso que eu estava falando para vocês, que é super importante a gente entender, né, esse momento, né, como que as mulheres entraram, e a entrada das mulheres na literatura é muito recente, né, e, sei lá, não sou, deve ter uns 100 anos, se a gente for olhar para a história, caramba, tipo, não é nada, né, e mesmo assim era de uma maneira muito, muito tímida, né, é, e aí ela fala, e era isso que eu queria, que eu estava trazendo para vocês, né, obras-primas, isso é um trecho desse livro, tá? Obras-primas não nascem de eventos únicos e solitários. São resultado de muitos anos de pensamento comum, de pensamento coletivo, de forma que a experiência da massa está por trás de uma voz única. Jane Austen deveria ter depositado uma coroa de flores no túmulo de Fanny Burney. E George Eliot deveria ter prestado homenagens à sombra robusta de Eliza Carter, a senhora valente que arrumou uma campainha na cabeceira da cama para que pudesse acordar cedo e aprender grego. Todas as mulheres reunidas deveriam jogar flores sobre a sepultura de Aphra Behn, que fica escandalosa e apropriadamente na abadia de Westminster, por ter sido quem conquistou para elas o direito de dizerem o que pensam. Nesse livro da Virginia Woolf, quando ela fala de toda é, tem trechos incríveis, assim, né? Tem uma coisa que me marcou, logo no início, ela conta que que encomendaram para ela um artigo sobre mulheres na literatura. E aí ela foi é, é, na biblioteca pesquisar sobre isso. Só que quando ela chega na biblioteca, ela se depara com livros apenas escritos por homens. Como que ela pode falar das mulheres na literatura? Isso a gente está falando no início dos 1900 aí, né? Como é que ela poderia falar sobre as mulheres na literatura quando haviam tão poucos livros escritos por mulheres, né? E mais do que isso, ela fala sobre o tanto de livros que existia sobre homens falando sobre mulheres, né? Sobre homens falando sobre desde questões do tipo de saúde, né? Sobre homens falando sobre o corpo da mulher, sobre a sexualidade da mulher, até homens se colocando no papel de mulheres na literatura, né? E o que ela falou, que eu achei, ela ainda ela é super, ao mesmo tempo que ela é muito sensível nesse livro, ela também tem muitos trechos que ela é irônica, porque ela fala assim, mas é impressionante, porque quando você encontra livros escritos por mulheres, o tema nunca é sobre os homens, né? Não é exclusivamente sobre os homens como eles trazem tanto na literatura. Enfim, é muito interessante para quem quiser mergulhar mais nessa temática. É um livro muito interessante e muito gostoso e com muitas explicações. E aí vale o parênteses de falar quando a Virginia Woolf fala sobre essa mulher na literatura, ela está falando de uma literatura feita por mulheres brancas, tá? Porque a literatura feita por mulheres negras é mais recente ainda. O que o feminino na literatura não é?
e aí uma fala da escritora Tatiana Salem-Levy. Quando se fala em literatura feminina, está se associando a uma literatura cor-de-rosa. Porque quando se diz que isso, quando se diz isso, o que se quer dizer é que a literatura pertence aos homens e depois a uma literatura, um subgênero, uma literatura que é a literatura feminina. Então, nesse aspecto, nesse sentido, não aceito para mim. É isso que eu falei no início, né? A gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala sobre o feminino na escrita. E por isso que eu tô tentando também. Não existe. Quando a gente fala de feminino na literatura, quando a gente fala de livros escritos por mulheres, a gente está falando disso, 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 daquilo. Não, isso seria reduzir demais esse espaço. Seria cair nesse lugar estereotipado. Não é sobre isso. Não existe uma literatura feminina, porque levando para aspectos que as pessoas acreditam que simboliza o que é ser mulher. É muito mais profundo do que isso, né? E a Roxane Gay, que também é uma escritora e uma estudiosa da comunicação, ela também fala sobre isso. O rótulo ficção feminina costuma ser usado com muito desdém. Odeio como mulher se tornou um xingamento. Odeio como algumas escritoras se enrolam para distanciar-se da ficção feminina, como se tivéssemos algo do que nos envergonhar como mulheres que escrevem o que querem escrever. E aí, o que é escrever o que queremos escrever? Eu, eu trouxe um trechinho do livro O Caderno Proibido, da Alba Céspedes. Esse livro também, para quem ele é um retrato tão intenso do papel que a escrita pode ocupar na vida de uma mulher, só para localizar quem nunca leu esse livro. Que ele é um livro que já tem algumas décadas, mas que ele, nos últimos tempos, ele voltou a ser comentado e lido, né? Ainda bem. E ele fala, ela é uma típica mulher, é, acho que é mais ou menos anos 50, dona de casa, esposa, mãe, que a vida dela acontece naquele espaço que é a casa e tudo que traz, todas as consequências que vêm a partir disso, né? Do espaço reduzido, que não é só o espaço físico, mas é o espaço que ela pode ocupar de pensamento, de ser, né? E ela vai um dia ela sai e ela compra um caderno de capa preta, por isso que o nome é o Caderno Proibido. E ela é muito doido isso, porque ela não conta pra ninguém que ela comprou esse caderno, sabe? É uma coisa que é dela. E aí a primeira questão marcante que o livro mostra e que fala tanto sobre é, a mulher e esse papel, né? Que ela não quer que ninguém leia, porque ela faz daquilo um diário dela, né? Só que ela não quer que ninguém leia. E aí ela quer ter um lugar em que ela possa guardar e ninguém encontre aquele caderno, porque aquele é um universo muito dela. É, e ela não percebe que ela não tem sequer nenhum espaço. Ela não fala, essa visão sequer é minha, tá? Essa palavra é minha, porque no livro é muito interessante como a Alba vai escrevendo, porque ela não, essa mulher, essa personagem, ela não tem essa ideia do tipo, ela vai contando as coisas e ela não tem uma indignação, ela tem uma constatação. A indignação vem de quem tá lendo, né? E aí ela vai mostrando como ela não tem nenhum lugar para guardar esse caderno, porque ela não tinha naquela casa
nenhum espaço que fosse só dela. Ela não tinha direito a esse espaço. Assim, todas as pessoas da casa tinham uma cômoda com uma gaveta trancada à chave, menos ela. Ela não tinha. Aí ela escondia nos lugares assim mais improváveis e ela morria de medo que alguém encontrasse esse caderno. E isso diz muito, né? E aí e como o fato dela escrever, e aí fala muito sobre a escrita, né? Na importância da escrita no papel, na vida de uma mulher, é que na vida de todo mundo, mas eu acho que na vida de uma mulher vem com uma intensidade maior, porque ela vai conseguindo refletir sobre várias coisas que vão acontecendo na vida dela através da escrita, né? E aí fichas vão caindo. São 2 da manhã. Levantei-me para escrever. Não conseguia dormir. A culpa é, mais uma vez, deste caderno. Olha que interessante essa frase, né? Tipo, culpa é do caderno. Dantes, esquecia-me logo do que acontecia cá em casa. Agora, pelo contrário, desde que comecei a tomar nota dos acontecimentos de cada dia, conservo-os na memória e tento perceber por que é que ocorreram. Se é verdade que a presença oculta deste caderno dá um sabor novo à minha vida, tenho de reconhecer que não a torna mais feliz. Numa família, temos de fingir nunca nos darmos conta do que acontece, ou pelo menos não nos interrogarmos acerca do seu significado. Se eu não tivesse este caderno, agora já não me lembraria do comportamento de Ricardo na véspera de Natal. Mas, assim, não posso evitar notar que algo de novo se passou entre pai e filho naquela noite, embora aparentemente nada tenha mudado. E no dia seguinte, ambos tenham estado carinhosos um com o outro, como de costume. Michele é a filha. Michele não voltou a falar do assunto. No entanto, intuo que ele, não, Michele é o marido. Intuo que ele, ai, não lembro mais, gente, faz um tempo que eu li. Intuo que ele, apesar de, é o filho, acho, apesar de compreender a atitude de Ricardo, não consegui evitar considerá-lo ingrato. Eu também o considerei ingrato a princípio, mas depois tive que reconhecer honestamente que se trata de outra coisa. O fato é que os nossos filhos já conseguem acreditar em nós como nós acreditávamos, já não conseguem acreditar em nós como nós acreditávamos nos nossos pais. Quis tentar convencer Michele disso, mas na noite de Natal, ainda na noite de Natal, mas não fui capaz de traduzir em palavras os meus pensamentos confusos. Ela tá começando ela tá, tipo, desenvolvendo, ela tá refletindo sobre as coisas. Ricardo tinha ido para a cama e nós esperávamos que Mirella regressasse do baile. Escuta, Michele, disse-lhe, lembras-te de quando, durante a guerra, pedíamos aos miúdos que para não dizerem a ninguém na escola que tínhamos comprado sapatos no mercado negro? Ele respondeu-me distraidamente, perguntando-me por que é que vinham à memória aquelas coisas. E eu não consegui indicar-lhe um motivo específico, mas insisti. E quando lhes pedíamos para não dizerem que ouvíamos rádios estrangeiras? Gostaria de lhe ter explicado que, uma vez naquele período, me tinha sido difícil castigar Mirella por ela ter dito uma mentira qualquer. Era já quase da minha altura e, enquanto eu lhe falava, lá olhava-me nos olhos. Eu pensava que nunca tinha surpreendido a minha mãe a dizer uma mentira. Isso tornava-a talvez algo desumana em relação a mim, mas não podia dizer ter sido alguma vez sua cúmplice. Quando o meu pai voltava do escritório, eu o via tirar o chapéu, pousar a pasta de advogado. Nunca me ocorreu pensar que ele não soubera tirar partido da sua vida e que por isso não éramos ricos. Parecia-me que ele era possuidor de bens muito mais valiosos do que a riqueza, com a qual nunca me ocorria compará-los.
Agora, no entanto, por vezes, não consigo encontrar em mim de forma tão clara, estável e definida aquele modelo de vida que os nossos pais, com o seu exemplo, nos apontavam e em que, e em que parecia natural inspirarmos-nos. Duvido, enfim, que tudo o que possuímos e que os nossos pais possuíram antes de nós, tradições, linhagem, códigos de honra, valha ainda em qualquer circunstância em face do dinheiro. No entanto, apesar de duvidar, no fundo não posso evitar continuar a acreditar nas minhas convicções, mas gostaria que Michele tivesse compreendido que, por causa dessas nossas dúvidas, talvez Ricardo e Mirella já não acreditem em nós. É muito interessante ver a evolução da personagem, sabe? Porque ela está escrevendo. Pense nos livros escritos por mulheres que vocês leram nos últimos tempos e se questione o que nessa narrativa me marcou. A construção da narrativa, o tema. De novo, como eu falei, é muito importante a gente olhar e entender o que marcou a gente. O que marcou? O que te tocou mais do que você ficar refletindo, isso é, na prática, um caminho de desenvolvimento de escrita. E aí, uma literatura corajosa. Esse é um poema que eu trouxe para vocês da Ana Martins Marques. À mesa onde também se come, senta e escreve. Gostas da mesa por sua memória de árvore, porque antes de ser mesa, viveu a vida da floresta, porque poderia ter sido casa ou piano ou caixão, e guarda também a memória daquilo que não foi matéria, ou poderia ainda ter sido fogueira, em lugar de apenas arder em silêncio, sob o papel que também foi madeira, também tem o dom de queimar. Escreve poemas, devolve o papel à árvore, que é o mesmo, ou ao menos tenta, senta. É da Ana Martins Marques. Eu adoro. Aliás, tem muitas. Também quando a gente fala em poesia, eu acho muito legal olhar não só para as poetas, né, já consagradas e que a gente conhece, né, e que fala muito delas, né, mas também trazer poetas mulheres contemporâneas, porque tem muitas poetas mulheres contemporâneas, como Ana Martins Marques, fazendo muita coisa boa. Podemos escrever sobre aquilo que queremos e desejamos. E é isso, navegar com liberdade sobre os mais diversos temas sem nos apequenar, cair em clichês ou em narrativas óbvias. Não podemos negar os séculos de invisibilidade. E esse lugar, sim, talvez nos traga um olhar mais apurado de quem sabe perceber as frestas, as rachaduras e as margens. Então, assim, quando eu proponho que a gente vir aqui conversar com vocês e trazer para vocês, né, mais sobre o meu olhar a partir do que é esse feminino, né, na escrita, tem vários pontos, né? Mas acho que tem vários pontos que eu trouxe aqui, né? Mas tem muito essa questão da gente é, perceber que muitas vezes, quando a gente fala desse tipo de escrita, a gente fala de estar num lugar em que talvez o nosso olhar e a diferença não seja sobre escrever desta ou daquela maneira, mas que o nosso olhar ele está muito mais acostumado a perceber frestas, rachaduras e margens. É claro que eu estou falando de uma maneira metafórica, mas muitas vezes é sobre isso. Quando a gente escreve, é sobre isso. Porque é esse, porque quando a gente quando a gente olha para essa literatura, a gente olha desse lugar, né? A gente precisa entender que quando, de novo, quando a gente escreve, a gente trabalha esse nosso olhar, que é um olhar que ele não é apenas individual, né? Que não é sobre o olhar da Ana. O meu olhar, ele foi construído a partir de uma história
que eu carrego que ela é individual, mas é também pelo fato de eu ser mulher. E a gente não pode deixar isso de lado, né? E aí, uma mulher trans, como desenvolver uma literatura corajosa? Porque quando a gente fala, eu acho que, para mim, se existe uma característica de uma literatura em que a gente fale sobre o feminino, é uma literatura corajosa, né? Então, aqui é uma. Qualquer coisa que você encontrar sobre a Alana Portero é incrível, além do livro dela, Mau Hábito, mas todas as entrevistas, todas as falas dela são muito bonitas, né? E ela fala muito de dessa literatura que ela passa pelo confronto com a nossa dor. E para mim, quando a gente fala de uma literatura que a gente confronta a dor, isso tem muito a ver com a gente falar sobre o feminino na literatura. El dolor poéticamente es la mina que no se termina nunca. Es donde encuentras las vetas más hermosas. En la alegría también, pero en el dolor creo que especialmente, porque en el dolor sacamos lo más esencial de quienes somos. Ante el dolor nos contenemos muy poco, aunque queramos. Nuestro lenguaje corporal cambia, nuestra manera de mirar cambia, nuestra manera de hablar cambia, caen las barreras de la precaución generalmente y nos descubrimos siendo un poco quienes somos, y a mí eso me parece lo más bonito del mundo. Es una manera, y además cuando el dolor se comparte, es una manera de que todo el mundo esté desnudo a la vez, y me parece muy hermoso, porque además si no le encuentras la belleza al dolor, si no encuentras momentos de belleza en el dolor, es muy difícil sobrellevarlo. Incluso buscarle también el humor, que también lo hay. El dolor puede ser muy hermoso y visto desde fuera puede ser muy gracioso y un poco patético, ¿no? Los tanatorios son sitios muy tristes y muy divertidos a la vez. Se hacen cosas muy extrañas en un tanatorio. La gente se ríe mucho a altas horas de la madrugada en los tanatorios. Entonces creo que el dolor nos enfrenta o nos pone delante a un nosotros y a un nosotras que es muy esencial y de ahí salen cosas muy bonitas. Acho que tem uma coisa que é muito bacana, né? Quando a Alana Portero, ela fala da importância na literatura da gente se olhar e enfrentar. E eu acho que quando a gente fala de uma literatura feminina, a gente fala de uma literatura de muito enfrentamento. É, tem a ver com a nossa natureza, né? E aí, de novo, quando a gente olha para isso, a gente olha para o que a gente é hoje, da onde a gente veio, de toda essa história que nos acompanha. A gente não está acostumado com um lugar aberto, um lugar de liberdade. Não é um lugar em que a gente ocupa há séculos, né? Então, a gente fala sobre esse lugar de enfrentamento, de dor, né? E olhar para tudo isso é super importante para a gente também se desenvolver na escrita. E aí, é, aproveito esse nosso encontro para deixar um convite para vocês, porque esse curso, Escrita para Momentos de Dor, ele é um curso que eu só dou uma vez por ano, porque ele é um curso que mexe muito comigo. É, ele é um curso muito bonito, muito forte, e eu acho que ele é muito esse enfrentamento da dor. Então, eles são 3 encontros ao vivo e online. Ele começa agora no dia 9 de junho. Para quem está assistindo essa aula, eu estou dando um cupom de desconto chamado Escritora, tá? Vocês colocam lá. Ele só é válido até dia 31 de maio, tá, gente? Então, colocar Escritora, vocês vão ter um desconto para se inscrever nesse curso. E acho que o que mais me encanta nesse curso é a maneira como todas as pessoas que já passaram por ele conseguem, pela escrita, olhar para a sua dor e que para as pessoas e que elas podem ser
Às vezes aparecem homens, mas como eu disse, que eles sempre são minoria, mas é muito incrível a maneira como, pela condução, né? Pela maneira como eu vou mostrando a escrita, que é uma escrita de você para você, mas como você consegue fazer olhar para essa dor, né? E todo mundo consegue. Todo mundo consegue, e não é de uma maneira do tipo, ah, esse curso. Não, é de uma maneira gentil, né? É de uma maneira, é como se você fosse percorrendo pelas beiradas para chegar no, no lugar onde você precisa chegar. Então, para quem quer se desenvolver mais como escritora, para trabalhar mais essa a sensibilidade, esses às vezes esses enfrentamentos que a gente precisa ter que fazem parte da escrita, também da literatura, da escrita, é um curso que eu fica aqui o meu convite que eu recomendo. E para fechar, eu acho que eu não poderia deixar de trazer alguma coisa da Conceição Evaristo. E eu trouxe esse livro que eu acho, esse poema que eu acho muito bonito. Eu, mulher. Uma gota de leite me escorre entre os seios, uma mancha de sangue me enfeita entre as pernas. Meia palavra mordida me foge da boca. Vagos desejos insinuam esperanças. Eu, mulher, em rios vermelhos, inauguro a vida. Em baixa voz, violentos tímpanos do mundo, antevejo, antecipo, antes vivo antes, agora, o que há de vir. Eu, fêmea matriz, eu, força motriz, eu, mulher, abrigo da semente, moto contínuo. E aí, queria agradecer todo mundo que topou aqui participar desse nosso encontro, dessa nossa aula, que está aqui para me ouvir, aqui é meu o meu Instagram, o meu e-mail e o meu Substack. Para quem ainda não assina a minha newsletter, vale muito a pena. Eu estou sempre abrindo conversas como essa lá. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu fiz essa aula com muito carinho. É um tema que está muito morando em mim, que eu tenho pensado muito, que eu acho que quando a gente para refletir algumas questões ligadas à escrita, eu acho que de alguma maneira eu acabei. Eu acho estranho falar, às vezes eu tinha vergonha de falar, né? Que era difícil para mim, né? Que eu não tinha tantas referências de mulheres escritoras, né? Mas acho que se a gente ficar. Quem me conhece sabe que eu não sou de tipo de fazer tipo, né? Então, e eu acho que às vezes a gente passa. Talvez você esteja se questionando, né? Ixi, quantas mulheres escritoras, quantas, né? Eu li ultimamente. Será que eu já percebi essa diferença? Porque olhar para isso tem muito a ver com a gente estar olhando também para a gente, está olhando para a própria escrita, né? Isso é muito legal. Não é que a gente não deva ler homens, eu mesmo leio, eu gosto, mas não vou mentir que depois dessa minha experiência, eu leio mais mulheres, tô contando aqui para vocês. Não por um do tipo, ah, eu sou mulher e vou ler mulher, mas é que é do tipo, eu me identifico muito mais. É isso, sabe? Tem esse profundo que por mais que eu espero que eu tenha minimamente conseguido traduzir para vocês aqui, porque não é uma fórmula, né? Não é uma coisa tão clara como itens, é isso, é isso, é isso e aquilo. Não, não é dessa forma que acontece. Mas é algo que me toca, que me bate de alguma maneira, que é diferente da literatura escrita por homens e que é muito incrível, né? Que quando. Aí eu falei, tá, mas eu também os livros que mais me tocaram, que eu li, tipo, se eu pensar no último um ano, o que que me tocou? Aí eu vou chegar em Alana Portero também, eu vou chegar em Camila Solo. E aí, que é o Parque das Irmãs Magníficas, que ele foi reeditado no Brasil como. Ai, é um título, As Malditas. É bem ruim o título que eles colocaram, era tão mais bonito o Parque das Irmãs Magníficas. As Malditas, Tatiana, ai, achei ruim demais.
E aí, achei que perdeu uma magia, sabe? Porque o livro fala isso também. E aí eu comecei a perceber, tá? Talvez não seja sobre, quando eu nasço eu coloco ali o gênero feminino, mas esse feminino é sobre esse lugar de a gente sempre conseguir ver pelas frestas, da gente saber qual é, para onde vai os nossos olhos quando a gente está em espaços estreitos. E aí não é porque a gente é o que eu disse, a gente não nasceu assim, tipo, espaço é todo é meu. Não, né? E a nossa literatura é um reflexo de tudo isso. E aí acabam entrando a literatura escrita por homens gays, por trans, então é isso. É isso, gente. Que bom que vocês gostaram. Se vocês quiserem, eu tinha pedido para o meu assistente, que eu acho que o Marcos é o único homem que está aqui, é o meu Marcos, que está aqui, que eu pedi para ele. Olha, quando eu falo do curso, você põe um link, tá? Queria agradecer o Marcos também. O Marcos que baixou todos, que baixa sempre todos os vídeos para mim, e que não é muito fácil baixar. Antes era fácil, tem sido cada vez mais difícil. E quando o vídeo é em inglês, tipo esse que eu pedi para ele baixar para mim, da Toni Morrison, ele tem que fazer lá uma estratégia que demora muito para conseguir manter a legenda em português, que é aquela legenda automática que o YouTube te fornece, né? Então, eu queria agradecer pelo tempo que ele dedicou para me ajudar a construir essa aula para vocês aqui hoje. Gente, obrigada, viu? Se vocês quiserem trocar alguma ideia comigo, podem me chamar. Se vocês também tiverem alguma ideia do tipo, e se a gente agora discutir sobre tal tema? Esse ano eu quero oferecer mais aulas abertas e gratuitas para a gente simplesmente vir aqui e conversar, tá bom? É isso. Não sei se alguém quer fazer algum comentário, quer trazer alguma ideia, sintam-se à vontade. E vocês vão receber o link da gravação. Eu vou colocar no YouTube, tá? É isso, gente. Obrigada, obrigada. Tô vendo o comentário. Paula, que bom te ver. Lilian, tudo bom, Lilian? Às vezes eu vejo, porque eu não consigo ver todo mundo, aí de repente eu vejo, nossa, você tá aqui. A Thaís tá aqui, que legal, gente. Legal. Obrigada, viu? Obrigada, gente. Então, a Lu, na comunidade você não tem ido, mas se aparece na aula gratuita, pode voltar para a comunidade. A Luciana Torreão é da comunidade, a Malu é da comunidade. Pode voltar, pode assistir. Amanhã a gente tem aula. Apareça. É isso. Beijo, gente. Beijo. Tô vendo os comentários de vocês. Obrigada, viu? Obrigada. Tchau, tchau.